Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula sobre funções oxigenadas. Faltam duas funções: sais de ácido carboxílico e anidridos. Um sal de ácido carboxílico é um composto derivado de um ácido carboxílico. Os ácidos podem ser neutralizados por uma base, formando um sal. Na neutralização de um ácido carboxílico, o hidrogênio ácido da carboxila é substituído por um cátion, que eu estou chamando de M+. Quem é esse M+? Pode ser um cátion metálico, tipo cálcio, ferro, sódio, ou o NH4+, que é o cátion amônio. Então, esse é o grupo funcional de um sal de ácido carboxílico. Vamos ver agora um exemplo de reação de neutralização. O ácido etanóico ou acético reagindo com hidróxido de sódio. Na reação de neutralização, o H+ do ácido com o OH- da base dá origem à água, enquanto o ânion do ácido e o cátion da base dá origem ao sal. A nomenclatura do sal formado segue as regras da química geral. A nomenclatura de qualquer sal é nome do ânion de nome do cátion. E quando o ácido tem o seu nome terminado em ico, o seu ânion passa para ato. Então, esse ácido é o etanóico. Então, o sal formado é o etanoato de sódio. Como o etanóico tem a nomenclatura usual de acético, nós podemos também utilizar o termo acetato de sódio. O ânion de um ácido carboxílico é chamado de ânion carboxilato. Então, a nomenclatura ico de nome, ico não, desculpe, ato de e o nome do metal. Vamos a alguns outros exemplos. Aqui nós temos o pentanoato de potássio. O ácido de origem tinha 5 carbonos. Então, 5 pente. O ácido era o pentanóico. Então, troca óico por ato. Pentanoato de potássio. Aqui o ácido de origem era o benzoico. Então, o ânion fica sendo benzoato de quê? De amônio. E aqui nós temos o butanoato de ferro 2. No caso desse sal, foi necessário o uso de parênteses, porque o cátion tem um NOx mais 2. Sempre que o cátion tiver algum NOx maior do que 1, mais 2, mais 3, e assim por diante, será necessário usar o parênteses, porque a carga do cátion deve multiplicar o ânion, e a carga do ânion deve multiplicar o cátion. As cargas se transformam em índices de atomicidade. Lembre-se dessa regrinha lá de compostos iônicos. Quando você vai combinar um cátion com um ânion, a carga do cátion vira o índice de atomicidade do ânion e a carga do ânion vira o índice de atomicidade do cátion. Então, nesses casos, é necessário o uso do parênteses. O ferro tem 2 NOx, mais 2 e mais 3. Então, nós podemos usar para o NOx mais alto ico e para o NOx mais baixo oso. Então, nesse caso, butanoato de ferro 2 ou ferroso. A principal utilização de sais de ácido carboxílico no cotidiano é a fabricação de sabões. Os sabões são sais de ácido graxo. O que é um ácido graxo? Que nós já discutimos na aula de ácido carboxílico. É um ácido monocarboxílico de cadeia aberta, normal, com número par de carbonos, geralmente superior a 10. Então, o ácido que deu origem a esse sal tinha 12 carbonos. Era o dodecanoico. Então, esse aqui é o dodecanoato de sódio, principal constituinte do sabão de coco. Então, os sabões são sais de ácidos graxos. Então, essa é a principal aplicação de sais de ácido carboxílico no cotidiano.
Agora vamos para os anidridos. O termo anidrido vem de anidros, sem água. São compostos orgânicos obtidos pela desidratação de um ácido carboxílico. O grupo funcional é esse, no qual um oxigênio aparece como heteroátomo entre duas carbonilas. A desidratação do ácido pode ocorrer de forma intermolecular ou intramolecular. Inter, entre as moléculas. Intra, dentro da própria molécula. Vou mostrar um exemplo de cada. Nós temos o ácido acético ou etanóico sofrendo a desidratação intermolecular entre as moléculas. A desidratação sempre é feita entre as hidroxilas. Você tem que retirar uma água das hidroxilas, formando então o anidrido. Como foi usado apenas um único tipo de ácido, o anidrido é simétrico. E como se dá nome no anidrido? Basta falar anidrido e o nome do ácido de origem. Então, o ácido de origem é etanóico ou acético. Então, o anidrido é o anidrido etanóico ou acético. A desidratação é ocasionada por aquecimento, por isso o triângulo, e pode ser usado também algum agente desidratante químico, como P2O5, pentóxido de difósforo. Agora, uma desidratação intramolecular. Intra significa dentro da própria molécula. Então, como exemplo, eu peguei aqui o ácido fitálico. Como essas carboxilas estão muito próximas, ocorre a liberação de água entre elas, gerando um anidrido de cadeia fechada. Cíclico. Sempre que a desidratação é intramolecular, vai ocorrer a formação de um anidrido cíclico. E a nomenclatura, ácido fitálico, anidrido fitálico. Então, a desidratação entre as moléculas e a intra dentro da própria molécula. A nomenclatura, como eu já mencionei, é anidrido e o nome do ácido de origem. Quando é utilizado somente um tipo de ácido, o anidrido fica simétrico e basta citar o nome do ácido. Agora, esse terceiro exemplo, estão percebendo que ele não é simétrico? De um lado tem 4 carbonos, do outro lado tem 5 carbonos. É porque durante o processo de desidratação foram usados 2 ácidos. Então, nesse caso, é necessário citar o nome dos 2 ácidos, em ordem alfabética. Então, butanóico, pentanóico. Primeiro o B, depois o P. O anidrido mais importante é o anidrido etanóico, ou acético. Por quê? Ele é a matéria-prima para a fabricação de aspirina. Não é necessário decorar essa equação, né? Quando necessário, essa equação é fornecida ao aluno. O importante aqui é saber que o anidrido acético ele é usado na fabricação da aspirina, do AS, o ácido acetil salicílico, um dos remédios mais vendidos em todo o mundo. Os anidridos têm a característica de reagirem com fenóis, essa hidroxila aqui, uma hidroxila fenólica, e essa reação de fenol com anidrido produz um éster. Então, esse é o anidrido mais importante. Os anidridos não são muito abordados, né? Então, você vai ter uma certa dificuldade de encontrar exercícios falando de anidridos. Já os sais de ácidos carboxílicos são mais comuns, principalmente por causa da aplicação dos sabões. Então, aqui nós encerramos as funções oxigenadas. Quais funções que nós vimos? Nós vimos os álcoois, os fenóis, os enóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, sais de ácidos carboxílicos e agora anidridos. Certo? Até a nossa próxima aula. Vamos começar a trabalhar as funções nitrogenadas. Abraço.